Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 3 de março. Hoje fazemos memória de duas santas, Santa Catarina Drexel e Santa Teresa Eustóquio Verzeri. Vamos conhecer a história de Santa Catarina I, que teve amor à Eucaristia e serviço aos índios e afro-americanos. Quando Catarina estava com 15 anos, seus pais a levaram a Roma, onde eles tiveram uma audiência com o Papa Pio IX. Foi uma experiência que marcou sua alma profundamente. Ajudada pela excelente formação católica, Catarina cresceu em virtudes e graças que Deus concede às almas generosas. Ela estava pronta para aplicar os ensinamentos recebidos de seus pais, de que seus bens eram dons de Deus, para ela cumprir a missão para a qual ele a destinava. Catarina Maria nasceu no dia 26 de novembro de 1858, em Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos. Era filha do banqueiro Francis Antony e Anna Jane, sua primeira esposa. Seu pai era bem conhecido como filantropo. Seus pais inculcaram nas filhas a ideia de que deviam utilizar sua riqueza generosamente. Elas assistiam seus pais a abrir semanalmente sua residência para cuidar e ajudar os pobres. Sua irmã mais velha, Isabel, abriu uma escola para órfãos na Pensilvânia. Sua irmã mais jovem fundou uma escola para pessoas pobres negras na Virgínia. A mãe de Catarina faleceu pouco depois de seu nascimento. Durante 2 anos, Catarina e sua irmã Isabel foram cuidadas por seus tios Ellen e Anthony. Em 1860, o Sr. Drexel tornou a casar-se com Emma e levou suas 2 filhas para casa. Em 1863, a Sra. Emma teve uma filha chamada Luísa, que tinha 5 anos. A nova esposa fez um oratório na casa e marcou um horário para as orações diárias das filhas. A família procurava manter as crianças rodeadas de amizades que tinham seus princípios católicos. As 3 meninas foram bem educadas e desfrutavam de privilégios sociais e materiais. Foram educadas em casa por tutores e costumavam viajar com seus pais pelos Estados Unidos e pela Europa. Em 1879, Catarina debutou como uma jovem herdeira, mas sua vida mudou profundamente quando precisou cuidar da Sra. Emma por 3 anos, durante uma doença terminal. Ela compreendeu que a fortuna de sua família não podia livrá-los da dor e da morte. Ela cuidou de Emma até que morreu em 1883. Quando a família fez uma viagem ao oeste dos Estados Unidos, Catarina viu a condição e a degradação dos nativos índios americanos. Esta experiência despertou seu desejo de fazer algo específico para ajudar a aliviar sua condição. Durante uma audiência em 1887, Catarina pediu ao Papa Leão XIII que enviasse mais missionários ao estado de Wyoming para seu amigo bispo James Connor. O Papa lhe respondeu: "Por que tu não te fazes missionária?" Este foi o início de uma vida de apoio pessoal e financeiro a numerosas missões e aos missionários dos Estados Unidos. Catarina visitou os estados do Norte e Sul Dakota, conheceu os chefinhos da tribo Sioux e começou sua ajuda sistemática às missões com os índios americanos. Entrou no noviciado das Irmãs da Misericórdia. Em 12 de fevereiro de 1891, Catarina fundou as Irmãs do Santíssimo Sacramento para os índios e negros em Santa Fé, Novo México, nos Estados Unidos. Sua decisão de se tornar religiosa abalou os círculos sociais. Um jornal anunciou o fato com a manchete: "A Sra. Drexel entrou num convento católico, desiste de 7 milhões. Desde os 33 anos até sua morte em 1955, ela dedicou sua vida e sua fortuna pessoal de 20 milhões de dólares ao seu trabalho. Em 1894, Madre Drexel tomou parte da inauguração da primeira escola das Irmãs do Santíssimo Sacramento para os índios americanos, a Escola Índia de Santa Catarina em Santa Fé, no Novo México. Madre Francisca Cabrini, que também é santa canonizada, aconselhou a que recebesse a aprovação de Roma para sua fundação. Ela recebeu esta aprovação no ano 1913.
Aquela fundação se seguiram outras escolas para os índios americanos do oeste do rio Mississippi e para os afro-americanos do sul dos Estados Unidos. Em 1915, também fundou na Louisiana a Universidade Xavier e a Escola Preparatória da Universidade de Nova Orleans. No ano de 1942, Catarina já tinha um sistema de escolas católicas para índios americanos e negros em 13 estados. Este sistema incluía 23 escolas rurais e 50 missões para os índios em 16 estados. Seu estabelecimento mais famoso, a Universidade Xavier para negros em Nova Orleans, em 1915, o primeiro deste tipo nos Estados Unidos, causou grande oposição dos racistas radicais. Catarina também fundou muitas capelas, conventos e mosteiros. Quando morreu em 1955, mais de 500 irmãs ensinavam em 63 escolas em todo o país. Em 1935, Catarina sofreu um severo ataque do coração e nos 20 anos seguintes viveu retirada, passou o resto de sua vida concentrada na oração e na meditação. Morreu no dia 3 de março de 1955, aos 96 anos, no convento de Santa Elizabeth, na Pensilvânia. Foi beatificada em 20 de novembro de 1988 por João Paulo II e canonizada por ele em 1º de outubro de 2000, tornando-se a segunda santa nascida nos Estados Unidos. É considerada apóstola dos índios americanos e dos negros. Sua memória litúrgica é recordada neste dia. Que possamos pedir a sua intercessão. Amém. Neste dia, também vamos conhecer a história de Santa Teresa Eustóquio Verzeri. Sendo uma mulher de grande fé, buscou sempre o caminho de Deus e da libertação, buscando Deus só. Porém, neste período, viveria a experiência de um vazio, como se Deus estivesse esquecido dela, ou simplesmente não existisse. Teresa nasceu em Bérgamo, na Itália, no dia 31 de julho de 1801. Era a filha mais velha de uma família nobre. Sua mãe era uma condessa chamada Helena e seu pai Antônio Verzeri. Por causa da nobreza, seu nome completo era Ana Maria Teresa Eustóquio Josefa Catarina Inácia Verzeri. Porém, ela ficou conhecida como Teresa Eustóquio Verzeri. Sua mãe era uma cristã fervorosa que a ensinou a amar a Deus em primeiro lugar. Teresa fez seus estudos iniciais em casa. Inteligente, aprendeu logo a ler e escrever. Motivada pelo ensino e testemunho cristão da mãe, Teresa, quando menina, quis muito ser missionária e realizar feitos heróicos, como Santo Inácio de Loyola e outros santos missionários audaciosos. Da infância à maturidade, percorreu um caminho de iluminação e libertação interior, recorrendo sempre ao Espírito Santo. Este guiou-a numa vida de pureza, de simplicidade e de retidão, que a conduziu a buscar Deus só. Teresa viveu interiormente a particular e difícil experiência mística da ausência de Deus. Aquela sensação forte de que Deus se esqueceu de mim, desapareceu ou até mesmo não existe. Muitos santos passaram por estes desertos espirituais e Santa Teresa foi uma delas. Além disso, enfrentou também a dor da solidão humana, quando nada nem ninguém, a não ser o próprio Deus, pôde preencher o vazio do coração, pois Santa Teresa viveu tudo isso sem desanimar na fé. Pelo contrário, nos momentos mais difíceis, dedicava-se à oração e à caridade. Teresa abandonava-se ao coração do Pai, mesmo sem sentir nada, sem sentir emoções consoladoras. Assim viveu a pura experiência de fé. Eu creio, mesmo sem sentir, mesmo sem tocar. Mesmo passando por esses desertos espirituais, Teresa jamais deixou de confiar no Pai, Deus vivo, misericordioso e providente. A Ele, ela entregou a própria vida, fazendo como Jesus, que transformou a dor da solidão numa oferta profunda de si mesma por puro amor. Santa Teresa Verzeri fez uma experiência de vida contemplativa e religiosa no mosteiro das monjas beneditina de Santa Grata, na cidade de Bérgamo. Essa experiência fez perceber que sua vocação não era para a vida contemplativa, mas sim para o apostolado ativo. Assim, aos 25 anos, Teresa iniciou um trabalho missionário de assistência a crianças desvalidas e abandonadas. Nessa missão, ela foi orientada pelo Monsenhor Benagro, que era seu diretor espiritual. A obra de amor e caridade de Santa Teresa atraiu várias outras jovens generosas, santas e disponíveis. Junto com elas, fundou a obra que se chamou
Congregação das Filhas do Sagrado Coração de Jesus. Nos anos por volta de 1800, foram de enormes transformações e crises na Itália. Em meio a tudo isso, Santa Teresa percebeu claramente a urgência e as grandes necessidades de sua época. Assim, abraçou a missão de pedagoga, de evangelizadora e de orientadora espiritual. A obra de Santa Teresa se espalhou para várias cidades da Itália e ajudou enormemente a sociedade naqueles tempos de crise. Assim, feliz vendo sua obra florescer, Teresa entregou sua alma a Deus no dia 3 de março de 1852. Sua beatificação aconteceu através do Papa Pio XII em 1946. Sua canonização foi celebrada pelo Papa João Paulo II no ano de 2001. As relíquias de Santa Teresa estão expostas e veneradas na capela do Colégio das Filhas do Sagrado Coração de Jesus, na cidade de Bérgamo. Que possamos pedir a intercessão desta santa. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Santa Teresa Eustóquio Vezeri, que nas contradições da vida repetias com grande confiança em Deus: quem tem tudo espera, tudo obtém. Pede a Jesus por nós uma grande confiança e a graça que, confiantes, pedimos ao seu divino coração, se for para o bem de nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresa Vezeri, intercede a Deus por nós. E Santa Catarina Drexel, que fazemos memória neste dia, rogai por nós.